Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer o meu exercício de fixação que o livro sugere quando a gente lê o livro, você fazer alguma coisa de forma que você consiga fixar melhor o que você tá lendo, o que você tá aprendendo. Mas eles sugerem que você faça isso ao longo do livro, né? Mas eu fiz assim, eu discutia tudo que eu lia com meu marido, então assim, meio que foi um exercício e agora eu tô fazendo um outro pra dar uma fixada que eu acabei de ler o livro. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Ele é um livro que tem mais de 400 páginas e eu demorei um pouquinho mais de um mês pra ler. Mas eu gostei muito. E aí eu resolvi aqui vir fazer o resumão do Enem que eu tinha prometido e eu vi que ia ser um bom exercício de fixação também. Então, eu li o livro que fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E, né, nessa pandemia, nada melhor do que ficar altamente eficaz. Olha que legal, porque tem tanta coisa pra gente fazer, né, gente? Tanta coisa que eu tô até fazendo vídeo. Olha que legal, fazendo vídeo, lendo livro de 400 páginas, porque tem muita coisa pra fazer na pandemia. Então, mas eu achei muito legal. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu gosto de coisas práticas que vão melhorar no meu dia a dia. Então, como você pode ver, ele não vai te dar, assim, né, dicas muito superficiais e não são dicas. O livro é fundamentado em princípios. Então, é um negócio um pouquinho mais profundo, mas assim, é muito de boa. Qualquer um consegue ler, o autor dá vários exemplos e aí você consegue entender também. Mas ele é baseado em princípios, então não é um negócio tipo assim, não é aquelas dicas de tipo assim, faça isso que durante essa semana, ou uma listinha de coisas assim. Ele gasta tempo mesmo explicando 7 hábitos e ele mostra a importância de seguir uma ordem, etc e tal. E aí, o primeiro hábito, né, da pessoa altamente eficaz é o hábito de ser proativo e não reativo. E foi um negócio muito interessante, porque eu achava que eu era a pessoa mais proativa do mundo, né? Achava que era, assim, a super mega proativa. E aí eu vi que eu não era, depois que eu li. E é muito engraçado que ele gasta, tipo assim, as primeiras 80 páginas do livro é sobre o primeiro hábito. Então, assim, boa parte do livro depende do primeiro, que é você ser proativo. E aí ele explica essa questão de ser proativo ou ser reativo. E aí eu vi que eu era muito reativa ao invés de proativa. E eu fiquei muito chocada. E é muito legal, porque ele dá vários exemplos, então você consegue se ver, né? Porque às vezes você pensa assim, mas eu faço as coisas que tem que fazer, principalmente quem é dona de casa, né? Eu vejo as coisas que tem que fazer, faço e tal, ajudo as pessoas, sei lá e tal. Mas aí ele te dá tanto exemplo que aí você vai vendo que, tipo assim, talvez você é proativo em uma área da sua vida, mas nas outras você é muito reativo, né? O que é ser reativo? Acontece uma situação e você reage àquela situação sem pensar muito, né? Do jeito que, com raiva ou do jeito que não deveria, talvez, reagir. Então, esse primeiro hábito é ser proativo, que depende todo o livro. Se você não é proativo, você não vai conseguir atingir os outros hábitos, etc e tal. Então, um princípio de pausar e responder, né, baseado nos seus princípios que você tem e nos objetivos que você tem, né, desejado. Não sei se ficou muito claro. Enfim, mas é que eu tô falando muito. O hábito 2 é ter o fim em mente. Então, é você fazer suas coisas pensando no seu resultado final, no seu objetivo final, né? Muita gente, por exemplo, vai fazer aí uma faculdade e a pessoa não sabe o que ela vai fazer com aquela faculdade. Tipo assim, eu vou fazer aí, ver o que vai dar, não sei. Né? Mas visualizar, eu quero terminar essa faculdade, porque eu quero trabalhar nessa área, porque eu quero agir nesse contexto e fazer uma diferença aqui, etc e tal. Não, então assim, ter o fim em mente te ajuda a ficar mais motivado, a
passar pelas situações difíceis que você vai ter que passar, talvez. Tô pegando exemplo de faculdade, aleatório. Mas vai te deixar motivado porque você vai ter que... Não, eu preciso fazer isso aqui porque no final é isso que tá me esperando, é esse resultado que tá me esperando. E o terceiro hábito é o hábito de fazer o que é mais importante primeiro. Parece óbvio, né? Mas a gente sabe que a gente não faz, a gente dá uma procrastinada aí e acaba jogando o que é mais importante pro final, ou às vezes a gente nem acaba fazendo. Então ele explica aqui, ó, esses quadrantes aqui que você já deve ter visto aí na sua vida, que é sobre o que é importante e urgente, o que não é importante mas urgente, e o que é importante e não urgente, enfim, vai explicando esses quadrantes aqui, a nossa vida. E aí ele explica, fala bastante sobre cada um e o resultado que você tem quando você foca no quadrante que você não deveria focar a sua vida, que não é provavelmente o que é o mais importante. Então, muito legal. O hábito 4 é o princípio, fala sobre o princípio de ganhar, que em inglês ficou win-win. E esse princípio pra mim foi um negócio foi novo. Tipo assim, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que existia a possibilidade de ter win-win, sempre as duas partes ganhar, né? Eu tinha uma mentalidade de que você perde pra ganhar ou você ganha pra perder, sempre uma perda aí envolvida, né? E aí ele explica que essa possibilidade de ganhar, né, existe e pode ser conquistada entre duas partes, né? Você sempre pode achar uma terceira possibilidade que vai funcionar tanto para você quanto para outra pessoa também, de forma que ninguém vai sair perdendo, de forma que os dois vão sair ganhando. Eu achei isso muito interessante. Ele dá vários exemplos, tanto na área de business, né? Corporativa, assim também como na vida familiar, individual, isso eu achei muito legal. O quinto hábito é o hábito da comunicação empática, e esse também eu achei muito interessante, novo pra mim. E aí ele fala, sobre a gente procurar ouvir, procurar entender pra depois a gente ser entendido, né? E geralmente o que a gente faz primeiro é a gente quer ser entendido primeiro, a gente quer que as pessoas nos entendam, né? A gente fala, tanto é que muita gente fala, ninguém me entende, por que ninguém, né? Parece que ninguém tá me entendendo, parece que eu tô falando grego. A gente fala muito isso, né? Então, é parte desse princípio que a gente precisa entender primeiro o outro para depois a gente ser entendido, mas entender de verdade. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente ouve já com um pré-julgamento na cabeça ou então com uma receitinha para dar para outra pessoa, né? Tipo assim, você ouve, mas tipo assim, só por ouvir, né? Você não tá ouvindo de fato para entender a situação que a pessoa tá passando, ou a situação em que ela está inserida, o contexto dela, né? E também entender que a pessoa tem um contexto diferente do seu de vida, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo é igual a gente, né? Então, o que funcionou pra mim vai funcionar pra você também. E se funcionou pra mim, por que não vai funcionar pra você? Né? Tipo assim. Então a gente tem muito isso. Eu tenho muito isso, tipo assim, né? E aí eu vi que isso não é legal, tipo assim, que isso não é legal. E saber ouvir as pessoas é extremamente importante. E muitas das vezes a gente ouve só por ouvir, entra aqui, sai daqui. A gente não quer entender de fato a pessoa, a situação que a pessoa tá passando. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a comunicação vai além de apenas palavras. E aí ele dá umas estatísticas e eu achei muito legal. Então, os experts em comunicação, eles estimam que 10% da nossa comunicação é representada por palavras. 10%. Desculpa. 30% é representado por sons. Isso, ok? E 60% da nossa comunicação é representada por body language, que seria expressão corporal. Então, eu achei isso muito bacana, muito, muito interessante. Tipo assim, 10% é o que você fala.
né? E aí 30 são os sons que você faz, que você emite, e 60% body language, sabe? Expressão corporal. Achei isso muito legal. Os brasileiros, então, deve ser 70% de body language e, sei lá, 20% de sons, whatever. Mas ele fala que na comunicação empática, né, que é esse hábito 5, você ouve com os ouvidos, mas o mais importante é você ouvir com os olhos e com o coração. Então você ouve procurando sentimento, procurando sentido, né? Você não ouve pra a pessoa acabou de falar e você, então, deixa eu te contar o que você tem que fazer, etc e tal. Porque muitas das vezes a gente nem vai saber falar pra pessoa o que ela tem pra fazer, né? Porque às vezes é uma situação inusitada, enfim, a gente também não precisa ter resposta pra tudo, né, gente? Vamos lá, convenhamos. O hábito 6 é o da sinergia. E esse hábito, pra você ter uma noção do que é, sabe assim, quando você tá trabalhando em equipe com alguém, em qualquer âmbito, tipo assim, né? Ou seja, em casa, vamos fazer um exercício aí, uma brincadeira, e aí todo mundo se envolve, e aí todo mundo dá ideia, e cada um é diferente, dá uma ideia diferente, e parece que o negócio flui, sabe? É isso que é o hábito 6, esse negócio da sinergia, que é você dar você estar na situação como um todo, estar todo ali naquele momento e respeitando as diferenças das pessoas. E aí, é esse que fala sobre as diferenças? É exatamente, valorizar as diferenças. E isso é muito interessante, né? Porque a gente geralmente se atrai às pessoas que são parecidas com a gente, né? A gente gosta de quem pensa igual a gente gosta de quem faz as coisas parecidas com a gente, né? E o diferente nos assusta, o diferente faz com que a gente talvez seja um pouco preconceituoso, né? E aí ele dá vários exemplos no livro de coisas que foram criadas por pessoas que pensavam diferentes e resolveram trabalhar em equipe, em cooperação. E aí, e ele também explica, né, como que a gente pode usar isso das pessoas, né, a pessoa pensar diferente acrescenta, né, se não, imagina, se fosse todo mundo igual, todo mundo pensasse igual, não ia ser tão interessante, talvez, né? Mas ele fala muito sobre essa cooperação criativa, trabalho em equipe, sempre procurando aí uma terceira alternativa, né? Que baseado lá no princípio do win-win. E o último hábito é o hábito 7, que ele fala sobre sharpen is sharpen the saw, que é a autorrenovação, né? Você afiar aí a sua serra, o seu instrumento de trabalho. E aí ele fala o quão é importante você fazer isso numa dimensão física, né? Cuidando do seu corpo físico, do espiritual, do mental, do social e do emocional. E que tudo que você faz em alguma dessas áreas vai impactar as outras áreas de forma positiva. Enfim, eu gostei muito do livro. Ele não é um livro focado só em corporação, em business. Pelo contrário, ele fala muito sobre família. Ele dá muito exemplo familiar de dificuldades que ele teve com a família dele. O próprio autor tem, assim, umas situações de vida que ele passou, assim, bem complexas. E ele dá muito exemplo de criação de filho. Muito, mas muito exemplo mesmo, assim, de dentro da casa dele. O pai dele, que é o Stephen R. Covey, eu não sei se fala Covey, não pesquisei como fala direito o nome dele aqui, o sobrenome. O pai dele escreveu esse livro há quase 30 anos atrás, e aí ele renovou, fez umas alterações e tal, e eles têm uma empresa também, os dois são formados em Business Administration na Harvard, e eles dão exemplos de todos os âmbitos. Isso que eu achei muito legal, né? Porque eu fiquei preocupada achando que ia focar muito em questão corporativa, mas não, ele dá muito exemplo familiar, ele dá muito exemplo escolar, porque ele dá aula, então, assim, é muito bacana. Eu achei, assim, eu acho que todo mundo tinha que ler, eu acho que pai de família, mãe, nem que você não, assim, precisa ler, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ler.
Porque ele consegue aplicar em vários âmbitos da vida. Eu achei muito bacana. Ele escreveu um livro sobre os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. Eu achei, assim, muito legal. Eu pesquisei na internet. Eu acho que vale a pena, se você é mais jovem, ler o livro. Eu gostaria, se tem um arrependimento, talvez é porque eu descobri esse livro agora. Eu gostaria de ter lido ele há muito tempo atrás. Mas é um livro que eu vou comprar pra ficar tipo, e-book, né? E esse aqui eu vou devolver, e aí eu vou comprar um e-book. Mas acho que vale muito a pena ler se você é uma pessoa que gosta, assim, de coisas práticas e de melhorar aí a sua performance e performance familiar em todos os aspectos. Muito bacana. Eu já tô colocando em prática muita coisa, mas não é fácil, né, gente? Não é fácil. Mas a gente vai praticando aí, né? Então tá, gente, beijo, com Deus, bye. Até o próximo livro.